E aí pessoal, Rick falando, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um lançamento aí, que é um upgrade em relação ao teclado anterior, que é um teclado muito famoso em 2022, fez muito sucesso, que é o Apple Maker TH80, que é aquele teclado 75%, branco com algumas teclas amarelas. Esse foi um dos teclados mais vendidos em 2022, e eu acho que a Apple Maker decidiu aí fazer um upgrade para ele, porque realmente é um teclado muito popular. Eu acho que é óbvio que esse teclado também vai vender muito. No finalzinho do ano agora eles também lançaram o TH80 Pro, que eu peguei a versão e fiz o meu teclado de Evangelion, mas vamos estar conferindo esse novo teclado aí, que realmente ele é muito legal, tem novas opções de switch, tem agora keycaps em estilo Cherry Profile, e eles deram uma repaginada aí no teclado. Eu acho que ficou muito interessante. Eu vou deixar o link de afiliado aqui embaixo na descrição para quem tiver interesse em comprar ou dar uma olhadinha no preço, nas especificações, e vamos lá. O unboxing é praticamente o mesmo dos outros teclados da Apple Maker, inclusive do primeiro modelo do TH80 e da versão Pro também. Então vem o teclado TH80 SE bem protegido nesse plástico e embalagem, e mais embaixo temos uma keycap de spacebar se você quiser trocar, o cabo USB tipo C, alguns switches a mais caso os seus deem problema, um switch keycap puller 2 em 1 e por fim um manual de instruções que fala todas as funções. Minhas primeiras impressões com esse teclado são muito boas, eu achei ele muito bonito. Pensei que eu não ia gostar tanto dessas keycaps roxas, mas elas são muito vibrantes e eu acabei gostando mais do que eu imaginava. Parece que essa versão também, o corpo do teclado é mais bem finalizado, mais robusto, mais pesado, melhor que a versão normal e a Pro. Parece que tem um peso a mais e o design parece que é bem mais desenhado, e também tem algumas mudanças no layout das teclas. Esse modelo SE também tem uma altura maior que a versão Pro e normal, tendo uma inclinação mais ergonômica sem precisar levantar os pezinhos retráteis, e na parte de baixo do teclado tem esses pezinhos de borracha para fixar o teclado na mesa, e eles são muito bons. E caso você queira aumentar mais a altura do seu teclado, também tem esses pezinhos retráteis. Também na parte de trás tem um receptor sem fio, que eu já vou falar melhor sobre ele, e os botões de conectividade, que no total são 3 tipos de conexões, sendo com fio, com receptor sem fio e o Bluetooth, que eu não recomendo muito. Além dos 3 modos de conexão, você pode escolher entre o Windows ou Mac OS, caso você tenha algum computador da Apple. A entrada USB tipo C agora também é no meio do teclado e não mais no canto esquerdo como era antes. A conexão do dongle receptor sem fio nesse teclado é boa, como todos os teclados da Apple Maker, não senti nenhum delay muito absurdo. É aquela coisa, para uso diário, como trabalhar ou mexer na internet, eu recomendo demais. Mas fique atento na hora de jogar, pois pode acabar a bateria bem na hora de você estar jogando e pode dar alguns lags bem de vez em quando. Mas falando das principais diferenças, a primeira delas é o knob, que agora parece que é mais fino, com uma textura, e agora ele fica mais firme, não é tão mais fácil de tirar ele. Só abrindo o teclado para poder tirar ele. Realmente parece que ele é mais firme que o knob da versão normal, que ficava bem molenga. Esse aqui já fica bem mais firme. Algumas pessoas podem gostar disso e outras não. Outra coisa diferente da versão do TH80 é que esse aqui agora tem um badge com um LED RGB com a logo da marca. Eu particularmente achei bem bonito, e ele tem um controle de RGB só para ele, que você consegue mudar separadamente do resto do RGB do teclado. Para quem gosta de um charme no teclado, esse é um diferencial bem legal. Daqui a pouco eu vou mostrar como muda todos os efeitos RGB. As keycaps desse teclado são bem bonitas, como eu disse antes. No momento só tem essa versão com keycaps roxas e pretas, mas acredito que em breve a Apple Maker vai lançar outras cores. Essas keycaps aqui são perfil Cherry e são em PBT Double Shot, o que deixa essas keycaps com uma qualidade excelente. Por serem Double Shot, a cor fica bem mais vibrante e elas não desgastam com tanta facilidade assim. Acredito que elas vão durar muitos anos sem começarem a ficar gordurosas ou brilhosas. Todas as keycaps aqui estão com uma ótima legenda, as letras, os números, tudo muito impecável. E embaixo das keycaps encontramos switches, que nessa versão aqui eu peguei os Apple Maker Bud Geiger, apesar de eu ter pedido a nova versão Apple Maker Bluebird, que são lineares. Esse teclado tem outras versões de switch, como o Flamingo, Gateron Black e Gateron Yellow Pro 2.0. Eu abri um switch aqui para ver, e eles são lubrificados de fábrica, e pelo que parece é só no stem, mas já ajuda a deixar o switch mais suave e a digitação muito mais gostosa. Eu não sou muito de usar switches táteis, mas desse aqui eu gostei bastante. Ele tem um retorno tátil realmente bem perceptível. Eu achei um bump muito forte. Na minha opinião, esse switch é uma delícia para digitar, mas infelizmente para jogar eu não achei ele tão legal, pois a ativação dele é meio lenta por causa dessa tatilidade. Então, caso você queira pegar esse teclado para jogar, recomendo pegar os switches Apple Maker Flamingo e Bluebird ou o Gateron Yellow Pro. Abri o teclado para dar uma olhadinha ao que tem por dentro, e a gente encontra na parte de baixo uma espuma de
de EVA, e aí debaixo dessa espuma de EVA a gente encontra a bateria, que diz ser 4.000 mAh, que dura aí um bom tempo sem precisar carregar, e por volta do corpo do teclado tem esses silicones que servem como gaskets para deixar a digitação do teclado mais flexível. Aí, desparafusando tudo, temos um plate de metal bem normalzão, que eu não entendo muito o propósito, pois ele tira toda a flexibilidade que podia ter por causa dos gaskets do teclado. Acredito que se fosse um plate de policarbonato ou alumínio, seria muito melhor. Entre o plate e o PCB encontramos esse silicone super grosso para deixar o teclado com um som mais agradável, e também tem uma camada de switch pad que também serve para deixar o som do teclado melhor. Isso é muito legal e é único para um teclado nessa faixa de preço. Os estabilizadores aqui são clip-in e também são lubrificados de fábrica, mas não tem tanto lube assim, é bem pouquinho mesmo. Mas ainda assim eu acho que eles são muito bons de fábrica. E por último, o PCB, que tem entradas para switches de 3 e 5 pinos com entrada North Facing. Infelizmente, caso você queira trocar os switches da Apple Maker, pode ter interferências nas keycaps Perfil Share Profile. E aqui no cantinho podemos ver os LEDs da Badge RGB. E agora, falando dos LEDs RGB desse teclado, são muitos efeitos que você pode trocar usando as teclas que eu vou deixar aí na tela. Você pode também mudar o brilho e a velocidade desses efeitos. E falando do RGB da Badge, você pode trocar os efeitos e cores usando as teclas que eu vou deixar aí na tela também. E você pode estar deixando só os LEDs do teclado desligado e a Badge ligada, por exemplo. Na minha opinião, acho que fica muito lindo. E o software, infelizmente, ainda não saiu na data desse vídeo. Geralmente o software é muito mais fácil de trocar os efeitos RGB e fazer suas próprias configurações. Mas quando lançar, eu vou deixar o link do software linkado nos comentários. Vou deixar rolando um ASMR do teclado. Então eu acho que esse teclado vale muito a pena em relação ao teclado do ano passado aí. Eu acho que ele recebeu um upgrade muito legal, ficou muito melhor que a versão anterior e o preço continua praticamente o mesmo. Deve ter ficado uns 50 reais mais caro, mas obviamente ele vem muito mais coisa por dentro. A construção está muito melhor, então realmente a Apple Maker caprichou e eu espero que eles façam novas cores também. E se você gostou desse teclado, se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário aí o que você achou. Se inscreve no canal para mais conteúdos de teclado mecânico, mouses, mousepads, fones de ouvido, coisas para setup em geral. Você pode estar me seguindo lá nas redes sociais para saber os spoilers dos próximos vídeos. E eu agradeço a todo mundo que ficou até aqui e até a próxima.